possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Bom dia, amados irmãos, mais uma vez podendo juntos aprender, estudar a palavra do Senhor, depois de termos cantado em adoração ao nosso Deus. Nós estamos estudando o Evangelho, o livro, o Evangelho na Vida, e na semana passada o pastor Ed ele deu a aula e começou conosco o capítulo Comunidade e o contexto para a mudança. Meu objetivo hoje aqui com vocês é dar continuidade àquilo que ele colocou como introdução e fazer uma conclusão desse assunto. Mas para isso eu queria a tua atenção, alguns minutos, para a gente fazer uma revisão. O texto que ele trabalhou conosco como base do seu estudo foi 1 Pedro 2, 9 e 10. E eu quero ler com você. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, ou seja, com o propósito de, qual é o propósito de Deus ter nos escolhido como raça dele,
tem nos colocado como sacerdócio real, como nação santa e como propriedade exclusiva dele, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a vossa maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vimos na semana passada, com base nesse texto aqui, em outros que o pastor trabalhou conosco, que a igreja não é um lugar onde a gente vai nos fins de semana. Não é simplesmente um ambiente, ou uma associação, um clube, ou talvez até uma comparação com uma empresa, onde você vai, cumpre suas obrigações religiosas, suas celebrações, seus ritos, suas contribuições, e aí a gente fica bem com Deus. Deus olha do céu e diz assim: você está bem comigo porque você foi ao culto. Quem me conhece sabe o quanto eu, como pastor, me preocupo quando as pessoas não vêm à celebração. Isso em tempos onde a vida está normal. Hoje vivemos tempos, infelizmente, em que nem podemos congregar. Mas você que me conhece sabe o quanto eu valorizo e o quanto eu sinto falta dos irmãos. Mas não porque ao deixar de participar, eu entenda que você está em falha com Deus e ao vir para a igreja, eu entenda que você cumpriu suas obrigações. Quem cumpre nossa justiça é só Cristo. E vir à igreja não é algo necessário para Deus nos justificar, mas é uma das evidências de que a justificação pela obra de Cristo aconteceu, um desejo de estar com Cristo, de estar com os irmãos, de estar em meio aos louvores. A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, nós somos membros de uma unidade só, de um corpo, e é a comunhão do Espírito, conforme diz a palavra. Ou seja, nós não podemos apenas colocar na nossa agenda, já cheia de tantas tarefas, a igreja como se ela fosse mais um compromisso. Tem a família, tem o trabalho, os amigos, a faculdade, o lazer, tem o tempo que eu gasto com o meu cachorro, o tempo que eu passo no salão de beleza, o tempo que eu vou ao mercado fazer compras, e aí no meio dessa agenda apertada, eu coloco lá, esse tempo é o que eu vou separar para a igreja. Igreja é muito mais do que isso. Igreja e também é muito mais do que esse ambiente de templo, é mais do que um endereço, é mais do que uma instituição ou denominação. Igreja é a família daqueles que foram alcançados por Deus. E aqui, a gente pode pensar algumas coisas que necessariamente acontecem na igreja ou através da igreja, que são as pessoas. Primeiro, não conhecemos a Deus fora da igreja. O que eu quero dizer com isso aqui é nesse ambiente de estudo coletivo é que nós vamos conhecendo a palavra e assim, conhecendo a palavra, conhecemos o próprio Deus. Em segundo lugar, você não pode mudar profundamente fora da comunidade. Desde que nós nos convertemos, desde que nascemos de novo, Deus tem uma série de mudanças, transformações para realizar em nós. É um projeto de nos fazer parecidos com Jesus, e você não vai conseguir, nem eu, sem essa convivência, sem instrução, confronto e consolo uns dos outros e uns aos outros. Em terceiro e último lugar, não podemos ganhar o mundo sem a comunidade fora da igreja. O próprio Cristo disse, e ficou registrado em João 13:35, os outros, as pessoas de fora, só vão saber que vocês são meus discípulos quando enxergarem o amor guiando, permeando os seus relacionamentos. A maneira que vivemos, ela deve ser o principal instrumento de evangelismo da nossa igreja. Vou dar um exemplo. A maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, com o sexo e com o poder, vai dar visibilidade a quem não conhece o Senhor, a quem ainda não entrou na família, poder se interessar. O dinheiro, por exemplo. Você usa o dinheiro para status ou você usa o dinheiro para servir as pessoas?
A sexualidade é para o seu bel prazer ou é para o aumento da intimidade do casamento? O poder, sem Cristo, ele é usado para a ambição de quem chega a se tornar uma autoridade, mas dentro do reino, o poder é usado para compartilhar justiça para todos. E lembrando disso que estudamos na semana passada, hoje eu gostaria então de olhar com você para uma igreja que estava vivendo um processo de enfermidade espiritual, porque eles haviam esquecido alguns princípios importantes da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 1 a 8. Filipenses 2, 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Convido você agora para nós elevarmos os nossos corações, os nossos pensamentos ao Senhor, pedindo que Ele nos agracie mais uma vez com a explicação, a exposição e a aplicação desse texto tão precioso que está na sua palavra. Pai, Deus soberano Criador, mais uma vez estamos com a Bíblia e o coração aberto. Entendemos que a Tua palavra é fonte de todo ânimo que precisamos, fonte de instrução. Buscamos juntos agora que o Senhor corrija os nossos caminhos, que o Senhor traga conforto e consolo para a nossa alma e que o Senhor nos transforme mais parecidos com Jesus. Precisamos das instruções da palavra e pedimos que assim o Senhor nos dê por intermédio da pregação do Evangelho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja dos Filipenses estava vivendo um período difícil, uma crise gerada principalmente por uma discórdia entre duas irmãs que participavam da igreja. Uma delas era Evódia e a outra era Sintique. Paulo havia plantado essa igreja, e o relato da chegada dele, sua equipe missionária, está em Atos 16, 10 anos atrás. Depois, ele tinha deixado Epafrodito como o líder daquela comunidade. Epafrodito alça uma oferta, uma contribuição dos filipenses e leva a Paulo, que está preso. E estando preso, Paulo se alegra com a oferta, e essa é a motivação para ele escrever essa carta, mas ao mesmo tempo Epafrodito, conta a Paulo algumas coisas ruins que estavam acontecendo, e dentre elas, esse conflito entre Evódia e Sintique. Isso vai ficar claro lá no capítulo 4, versículo 2, quando Paulo diz assim: rogo, ou seja, peço, clamo, a Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. É um versículo, e às vezes a gente está lendo e não presta muito atenção, mas ele é um versículo chave para que todo o contexto da carta seja entendido. Esse conflito estava gerando outros problemas. E dentre outros problemas, Paulo vai destacar dois: o partidarismo e a vanglória, que está ali no início do versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória.
Eu queria pensar com você rapidamente o que é cada uma dessas coisas. Partidarismo é quando eu estou em desavença com alguém e para reforçar a minha razão, para definir que eu estou certo e essa pessoa está errada, então eu começo a trazer aliados. E é óbvio que a outra pessoa, enquanto eu estou fazendo isso para o lado de cá, a outra pessoa está fazendo isso também para o lado de lá. E isso vai gerando divisões, partidos. E lá em Corinto, Paulo já tinha enfrentado isso. Se a gente lê 1 Coríntios 3, versículo 6, Paulo vai dizer, por que tem gente dentro da igreja que diz, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. Tinha um outro grupo que dizia, não, eu sou o melhor, eu sou de Jesus Cristo. Paulo lá condenou tanto quanto aqui. Partidarismo não é benéfico para o corpo de Cristo. Vamos pensar um pouquinho então o que seria vanglória. Vanglória é quando o protagonismo é a única opção que me interessa. É um desejo incontrolável pelo destaque e o reconhecimento no meio da multidão. Eu não me contento em simplesmente ver um projeto acontecendo e lá no final esse projeto atingir o seu objetivo, abençoando pessoas e glorificando a Deus. Não, de alguma forma eu quero ser lembrado, eu quero ser destacado, exaltado, como aquele que foi essencial, determinante para que tudo aquilo acontecesse. A vanglória faz com que a gente trabalhe muito, no entanto, com a motivação errada. Não para agradar a Deus ou servir as pessoas, mas para alimentar o nosso próprio ego. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Às vezes, nós como igreja presbiteriana, decidimos quem vai ser a liderança nos próximos anos de maneira democrática. Então, nós elegemos primeiro, segundo, terceiro escrutínio, nós temos toda uma constituição, uma direção para que essas eleições aconteçam. E é muito comum que algumas pessoas que almejam o cargo principal, o cargo da presidência, ao não receberem esse cargo, é muito comum que essas pessoas se coloquem de uma maneira indisposta para as demais funções. O que essa pessoa está dizendo? Eu só aceito servir se for como presidente. Se for como o cargo mais importante, o cargo de destaque, porque em outra função eu não aceito. E se você acha que isso não acontece, é porque você não participou aqui há mais ou menos 2 meses da eleição da nossa UCP, União de Crianças Presbiterianas. Na ocasião, nós vimos as crianças fazendo até campanha, almejando serem presidente, serem vice-presidente, e inclusive algumas que de alguma forma queriam estar naquele destaque, não tiveram, choraram, e nós, mesmo antes, depois de termos instruído e falado a eles, crianças ali na faixa de 5 a 10, 11 anos, mesmo depois de nós termos instruído cada um deles sobre a real motivação de servir para quem fosse escolhido, ainda assim eles ficaram tristes quando não foram. Sabe quando alguém atribui uma ideia que você deu a outra pessoa? Surgiu uma ideia boa e essa ideia foi sua. E daí quando essa pessoa vai contar, ela atribui a sua ideia a outro e você diz, opa, não, fui eu que falei. Sabe como é que é o nome disso? Ego. É um desejo por vanglória. Vou dar mais um exemplo. Às vezes eu leio alguns livros, alguns textos, algumas frases tão impactantes, que me ocorre o seguinte pensamento: por que não fui eu que escrevi isso? Por que não saiu da minha cabeça? Isso é vanglória, porque independente de ter saído da minha mente ou de qualquer outro teólogo, pastor ou escritor, o que importa é o conteúdo daquela informação que veio de Deus. Partidarismo e vanglória são como que células cancerígenas no corpo de Cristo, porque minam paulatinamente a unidade entre os irmãos. Enquanto o partidarismo é uma ação externa, visível, a gente vê os partidarismos acontecerem, da articulação para que a minha vontade seja feita. A vanglória é uma motivação interna para que o meu nome seja louvado no final. Essas duas
esses dois pecados, partidarismo e vanglória, trabalham juntos para gerar enfermidade na igreja. É isso que estava acontecendo entre os filipenses. E agora, depois de ter visto o diagnóstico do problema, eu gostaria de pensar com você, à luz do texto, como Paulo, através de Epafrodito, manda a solução, o tratamento para que a igreja encontrasse, então, uma saúde no meio de toda essa situação que passava. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer para eles, Paulo vai fazer um apelo à lembrança de que o elo que nos une não são as nossas afinidades, mas sim a obra de Cristo em todos nós. Versículo 1, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Eu queria olhar com você com cuidado essa expressão inicial, quando ele diz assim, se há. Essa expressão aqui, ela não trata de uma possibilidade, porque nós usamos se, quando nós queremos falar de possibilidade, mas não é o caso aqui. Ela não foi bem traduzida pela Almeida, Revista Atualizada. Talvez ficasse melhor, já que há, já que existe. Paulo está dizendo então, já que existe todas essas coisas, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito Santo e entranhados afetos e misericórdias. Aí Paulo vai fazer então a continuidade da argumentação. Paulo está aqui confrontando os filipenses com a verdade de que a crise que eles estão vivendo é resultado de perderem a motivação correta para viverem no Evangelho. É como se ele dissesse, se da parte de Deus vem exortação, consolo, comunhão, afetos e misericórdias, de onde que vem toda essa briga, toda essa bagunça que está entre vocês? Com certeza da parte de Deus não é. É de um coração birrento, de um coração egoísta de vocês. Paulo está aqui tocando na ferida. Sem dúvida alguma, quando eles leram essa carta, eles entenderam onde estava o problema. Devem ter ficado envergonhados com a palavra do apóstolo. E Paulo está tentando lembrar aqui, lembrar a nós, que maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Mas em segundo lugar, o texto vai mostrar para nós que Paulo, ao tentar, como pastor daquela igreja, há tempos distante dos irmãos, a tentar trazer saúde, corrigir as enfermidades espirituais daquele ambiente, em segundo lugar, ele faz um apelo a um esforço intencional para a promoção da unidade da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo assim, vocês acham que simplesmente viver e cada um buscar o seu interesse, cada um fizer o que quiser, isso vai por si só gerar uma unidade entre vocês? Não. Ele apela a um esforço intencional. Nós somos inimigos naturais. Nós não queremos nos dar bem, está na nossa natureza caída. E ainda que a nova natureza de Cristo já esteja em nós, o pecado ainda se apresenta para gerar conflitos em nosso meio. Então Paulo está dizendo, a unidade só vai chegar se houver um esforço constante e intencional. Versículo 2-4 diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Repare na quantidade de imperativos que há nesses 3 versículos. Ele vai dizer, completai a minha alegria, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais. Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Paulo está aqui dando instruções práticas e claras sobre o que os filipenses deveriam fazer para que a unidade fosse alcançada e mantida. Agora, eu queria pensar uma coisa, sabe o que é interessante aqui? É que, como eu já disse anteriormente, o principal propósito da carta é agradecer uma oferta.
Os filipenses haviam sido muito generosos com Paulo. Lá no capítulo 4, ele vai, a partir do versículo 10, ele vai deixar isso claro, quando ele agradece, dizendo: eu fiquei muito feliz com o dinheiro que vocês mandaram para mim, não porque eu recebi o dinheiro, mas porque ele demonstra um coração generoso de vocês, porque eu, na verdade, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí aquele trecho lindo, concluindo: em tudo posso naquele que me fortalece. O principal motivo da carta era agradecer o apoio financeiro, mas aqui, Paulo está mostrando que há um problema. Ou seja, o que o Paulo está dizendo é que não adianta abrir o bolso para os de fora, se o coração está fechado para os de dentro. Não adianta contribuir para a obra missionária, enquanto há coração amargurado e rancor entre os irmãos. Paulo está mostrando aos filipenses que não haverá unidade geral se não houver humildade individual. Vou falar novamente: não haverá unidade entre todos se não houver humildade no coração de cada um. A humildade gera unidade porque faz com que eu deseje honrar o outro, colocando os interesses dele acima dos meus. Se cada um de nós tivermos o desejo de honrar o outro e agradar a Cristo, não haverá espaço para discórdia e desavença. Mas em terceiro e último lugar, e não tenho dúvida nenhuma que o mais importante desse trecho, o que Paulo vai usar para enviar remédio espiritual é que, em terceiro lugar, ele faz um apelo a uma vida de imitação ao Senhor Jesus, o grande dono da igreja, que abriu mão dos seus direitos que possuía para poder servir ao rebanho. Versículos 5 a 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, e imitem a Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você pode perguntar: mas por que eu tenho que me humilhar, pastor, para o outro? E a resposta é muito simples: porque foi exatamente o que Cristo fez. O que a Bíblia está nos dizendo é que tem alguém, Jesus, que era digno de exigir toda a honra, todo o reconhecimento. Se tem alguém que era digno, era Jesus. No entanto, o trecho vai nos dizer que aquele que era digno abre mão. E aqui eu me lembro daquele texto de João 8, da mulher adúltera. Depois que Jesus confronta os religiosos que queriam apedrejá-la por colocar em ênfase, em destaque, o pecado dela, em detrimento dos seus pecados, Jesus inverte a situação e diz: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois que eles vão, Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso. O que Jesus está dizendo ali é: só tem uma pessoa aqui, só tem uma testemunha entre toda essa multidão que de fato pode, tem prerrogativas, tem dignidade para te condenar. Essa pessoa sou eu, mas nem eu decido condenar você. Vai, não peques mais. Quando o texto diz no versículo 6, não julgou como usurpação, usurpação significa engano, trapaça. O que isso quer dizer? É que não seria nenhuma ilegalidade, nenhum engano e nenhuma trapaça Jesus continuar subsistindo como Deus. Ele poderia ter simplesmente dito não ao projeto da Trindade, e estaria tudo bem. Ele não seria colocado como usurpador, porque ele já era Deus, ele já estava no trono. Mas mesmo tendo todo o direito e atributos divinos, desde a eternidade, decidiu se tornar um humano como nós e por nós. Ele não precisava se humilhar, se esvaziar, obedecer e muito menos morrer.
Ele é o autor da vida. Fez isso porque assumiu a desonra nossa para dar a honra dele para nós. Ele pensou nos outros e não em si. Por que, pastor, que eu tenho que colocar os interesses dos outros em primeiro lugar do que o meu? Porque foi o que Cristo fez. Repare. Lembre comigo, enquanto os seus discípulos não conseguiam entender sua missão e estavam a perguntar quem seria o maior entre eles, aquele que receberia mais honras, mais destaque e talvez que receberia o direito a continuar sendo líder depois da morte de Jesus. No meio dessas questões, Jesus pega uma toalha, uma bacia e lava os pés daqueles discípulos. E diz assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre, estão certos, eu sou o Senhor e sou o Mestre de vocês. Mas ainda assim, mesmo tendo uma posição de destaque, e de autoridade, e de maioridade que vocês, eu vou servir, agora vão e façam o mesmo. Isso aqui dá para nós um princípio de que no reino de Deus, quanto mais a gente se abaixa, mais a gente cresce. Quanto mais a gente se esvazia, mais importantes somos. É por isso que o João Batista disse em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu quero encerrar esse estudo aqui com alguns desafios. Em primeiro lugar, vamos reconhecer as habilidades dos outros como necessárias para nós, para o bom andamento do corpo. Nós temos uma tendência a achar que as nossas habilidades são suficientes, que a gente dá conta sozinho, principalmente quando o outro não está tão interessado como nós. Mas a Bíblia aqui está dizendo para nós, talvez o outro ainda não esteja interessado porque ainda não está no nível de compromisso que o nosso. E o nosso papel não é criticá-lo e dizer assim, você não vem, você não se esforça, você não contribui, você não se envolve, mas dizer, deixa eu falar um pouco mais daquele que se fez servo. E à medida que ele vai entendendo o Evangelho, ele vai se humilhando também. E se alguém não está se humilhando à medida que estuda a palavra de Deus, não é o Evangelho que está entendendo. Devemos reconhecer as habilidades dos outros como necessárias a nós e sempre procurar valorizar as pessoas. Segundo lugar, vamos compartilhar com graça tudo que o Senhor colocar às nossas mãos. O Senhor não dá coisas para você, não dá bênçãos para você acumular, para você usar para o seu bem-estar apenas ou para a sua família. Claro que há momentos em que nós podemos fazer isso sem culpa nenhuma no coração, mas precisamos lembrar que aquilo que vem às nossas mãos, ao nosso conhecimento, ao nosso bolso, sim, é necessário compartilhar com quem tem menos. E por fim, vamos servir as pessoas, colocando sempre o interesse delas antes dos nossos. Porque isso é o que Deus quer, e não só isso, isso é o que Ele fez. Deus seja louvado e nos abençoe e nos faça crescer como comunidade. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado pela bênção de podermos olhar para o Cristo mais uma vez e ver que muitas vezes não temos agido de maneira altruísta. Pelo contrário, temos sido egoístas. Nos perdoe, ó Pai, e nos ajude a aprendermos com essa lição, a sermos mais parecidos com Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se tornou servo e foi obediente e morreu por nós. Que agora possamos nos esvaziar, ser obediente e morrer em favor de outros, para que outros te conheçam. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Hoje à noite nós mais uma vez nos reunimos em nossos lares para ouvir o Evangelho através da vida do pastor Edin. Que Deus abençoe. Também uma ótima semana. Até mais.